Na aula passada eu mostrei para vocês que a luz de um laser, ao cruzar uma fenda única, ela gera esse padrão de interferência que eu estou mostrando aqui. Nessa aula eu vou dar mais detalhes disso. Então, para isso, eu vou fazer a seguinte consideração. Na dedução que eu vou fazer aqui hoje, eu vou estar utilizando uma aproximação que é bastante importante para a gente, que é que a fonte e a tela de projeção elas se encontram muito distantes, como mostrado aqui na letra A, de forma que os raios incidentes e os raios que deixam essa fenda única, eles fazem isso de forma paralela. Mas nós também podemos fazer esse experimento utilizando a difração de Fraunhofer, que nesse caso utiliza lentes convergentes, a primeira com foco na fonte e a segunda com foco na tela de projeção, de forma que, mesmo sem empregar grandes distâncias, nós conseguimos garantir que os raios incidentes sobre a fenda e os raios que deixam a fenda, eles fazem isso de forma paralela. O caso mais geral, que é a difração de Fresnel, em que esses raios chegam na fenda e deixam a fenda formando ângulos distintos, isso é o caso mais geral e nós não vamos tratar aqui. Nessa dedução que eu vou fazer aqui agora, eu vou deduzir as posições dos mínimos de interferência das regiões de interferência completamente destrutiva, porque essa é a forma mais simples de ser feito. Mas nós podemos imaginar também que os pontos de máximo de interferência construtiva eles ocorrem entre as regiões de mínimo. Então, para isso, vamos imaginar essas frentes de onda que eu desenho em vermelho, elas atingem essa fenda única que tem largura A, e eu estou desenhando aqui agora o eixo central que atinge o ponto P0. Então, vou representar aqui agora o ponto P1, que é o ponto em que eu atribuo que deve ocorrer o primeiro mínimo de interferência. Então, ele acontece dos dois lados aqui do ponto central. Então, esse aqui é um raio R1, que sofre difração bem na borda superior da fenda, e esse é um raio R2, que ele sofre difração ao passar pelo centro da fenda. Então, para que ocorra a interferência destrutiva, nesse caso em que eu tenho a separação dos dois, que vale A sobre 2, essa diferença de caminho que liga o centro até o ponto B, ela tem que ser da ordem de meio comprimento de onda. Então, eu tenho aqui o ângulo θ, e eu vou dar uma olhada mais ampliada nessa região aqui, entre o centro da fenda e a borda da fenda. Então, se a gente observar, considerando que a tela de projeção ela se encontra muito distante, então nós podemos falar que os raios R1 e R2 eles são paralelos. E a distância entre eles aqui é A sobre 2. Então, eu posso fazer esse triângulo retângulo de forma que esse ângulo aqui vale θ e esse ângulo superior também vale θ. Então, essa diferença de caminho que aparece aqui abaixo, nós podemos obter através da trigonometria. Reparem que eu escolhi dois raios de luz, um que está na borda da fenda e outro que está no centro da fenda, mas a dedução que eu vou fazer aqui seria válida para qualquer dois raios de luz que estejam separados por uma distância A sobre 2, não necessariamente esses dois que eu estou representando aqui. Então, qual é a condição para essa diferença de percurso para que eu tenha a primeira interferência destrutiva? A condição é que essa diferença de percurso, que é dado por A dividido por 2 seno de θ, tem que ser igual a lambda sobre 2, meio comprimento de onda. Então, nesse caso, multiplicando por 2, eu obtenho que A seno de θ tem que ser igual a lambda. Então, essa é a condição do meu primeiro mínimo de interferência. Reparem que se a largura da fenda foi exatamente igual a lambda, então A vai cortar com A, ficaremos com seno de θ igual a 1, e esse é um ângulo de 90 graus. Ou seja, toda a região da minha tela de projeção ela vai ser iluminada e eu não visualizarei um mínimo de interferência. Agora a gente vai ver a situação para o caso em que eu vou obter o segundo mínimo de intensidade. Então, para esse caso, o que eu vou considerar? Qual que vai ser a minha metodologia? Eu vou dividir a área entre a fenda em 4 intervalos iguais, representando aqui 5 raios de luz, o raio R1, R2, R3, R4 e R5. E lembrando que nesse caso a minha separação entre os raios vai ser A sobre 4. E esse aqui é o ângulo θ.
Então, o meu ponto de interferência é o ponto P2, eu vou representar aqui a situação que está acontecendo. Então, esses aqui são os meus 5 raios de luz, raio R1, R2, R3, R4, R5. E nessa situação em que a tela de projeção se encontra muito distante, eu vou ver que a diferença de percurso ela pode ser obtida através desses triângulos que eu vou representar aqui agora. Então, a hipotenusa do meu triângulo vale A sobre 4, e essa diferença de percurso, ΔL, ela pode ser obtida da trigonometria, considerando esses ângulos θ que aparecem aqui na parte superior. Então, essa diferença de percurso pela trigonometria, ela vale A sobre 4 seno de θ. Para que eu tenha o primeiro mínimo de interferência, A sobre 4 seno de θ tem que ser igual a lambda sobre 2. Então, multiplicando por 2, eu obtenho que A seno de θ tem que ser igual a 2 vezes lambda para eu ter o meu segundo mínimo de interferência. Lembrando que para essa dedução eu escolhi 5 raios de luz específicos, mas quaisquer raios de luz, nesse caso, em que tenha uma separação de A sobre 4, essa condição de interferência destrutiva ela vai ser satisfeita. Então, através desses passos que eu fiz, a gente já pode pensar em qual é a fórmula geral para os mínimos de interferência na interferência por fenda única. Essa fórmula geral ela vai valer A seno de θ igual a m, que é 1 inteiro, vezes lambda. Lembrando que m agora nesse caso vale 1, 2, 3 e por aí vai.